inscreva-se aqui em nosso canal. Bom, pessoal, essa semana aqui, estava chovendo muito aqui na região de Minas Gerais, que é a região que eu moro. Então, eu resolvi aqui tirar um tempo no meio dessa chuva para poder buscar mangas. E nós vamos mostrar aqui no vídeo como nós vamos buscar essas mangas. E não são mangas comuns, eu já deixo aqui claro desde o começo do vídeo. São uma manga de uma espécie bem antiga. Muita gente chama de nomes diferentes. Aqui tinha gente que chamava essa manga de manga espada, porém não é a manga espada. A manga espada ela tem aí a característica de amadurecer um pouco depois das outras mangas. Porém também é uma manga grande. E tem muito tempo que esse pé existe nesse local que eu vou buscar essas mangas. E inclusive essas mangas ela tem um doce diferenciado. Esse ano, graças a Deus, aqui na região, as mangas que se produziram aqui não apresentaram bichos. Porém, as mangas antigas do ano passado, ano atrasado, estavam apresentando bicho na manga. Eu não tinha visto, foi as primeiras vezes que a gente viu aqui na região. Deve ter uns 4 anos que isso aconteceu. Isso é o resultado desenfreado do desequilíbrio ecológico, tá? Tudo que você vê aí que não está ao normal. Eu me lembro, meu irmão, que aí em 98, mais ou menos, 1998, 1999, eu era bem novo, mas eu me lembro de laranja no pé em mês de agosto. Agora, nessa época que nós estamos vivendo, dificilmente você encontra laranja no pé mês de maio. Para você ter uma ideia de como o desequilíbrio está afetando aí a vida do ser humano e a vida das plantas e dos animais. Por falar em vida dos animais, futuramente também eu quero trazer aqui sobre os vagalumes. Você já percebeu como os vagalumes diminuíram? Diminuíram absurdamente. Inclusive aqui na minha região tem um local próximo ao Rio Grande aqui, um rio bem grande, um dos afluentes do Rio Doce, inclusive. E se você for próximo a esse rio, você fica deslumbrado em uma noite de vagalumes. Você fica deslumbrado com a quantidade de vagalume que se tem lá. É um local onde o tempo, a natureza ainda está um pouco equilibrada. Você consegue ver que as goiabas não produzem tanto bicho quanto as daqui produzem. Então esse desequilíbrio causado pelo ser humano está afetando as plantas. Está afetando pragas aí na natureza para que destruam lavouras e você fique dependente de comprar agrotóxicos defensivos. E, inclusive, essas mangas agora estão apresentando isso. Esse ano não apresentou. Mas eu acredito que seja mesmo resultado aí do desequilíbrio ecológico que está acontecendo. Essa manga é uma manga antiga. Na época aqui dos meus antepassados, essa manga produzia muita quantidade de manga. Você apanhava ela com balaio, aqueles cestos de taquara, era muita quantidade que se produzia. Dava inclusive para fazer doce com ela. Hoje em dia ela diminuiu muito a produção. E não só ela. Agora que a única fruta que eu nunca vi com bicho é o abacate. Ainda não vi, entendeu? Talvez alguma região já tenha. Aqui não. Aqui, por enquanto, é a única planta que ainda não apresentou esse comportamento. E inclusive também aqui a gente plantava na região muito, produzia muito abóbora d'água. Muita gente conhece aí como acho-porango. Se você pesquisar aí na internet, talvez você ache. Beleza? Mas então esse aqui é um desabafo que eu faço nesse vídeo. Que o nosso sistema, a nossa região está ficando muito desequilibrada. Porém, que eu tenho próximo aqui à minha casa, tem uma reserva de mato que a gente tem. Sempre que as pessoas têm uma reserva de mato, isso é um costume que vem dos antepassados, de nossos avós, bisavós. Você tem que ter uma reserva de mato.
Sempre você tem que ter. Agora o governo quer obrigar as pessoas a terem, mas sempre teve aqui na região, as pessoas sempre teve essa conscientização que precisava de ter um pedaço de reserva. E tem uma aqui próxima, um rio, que você precisa de ver à noite como aparece vagalumes, mas é só nesse pedaço de chão que aparece essa quantia de vagalumes exorbitantes, porque eles também estão sofrendo. O que causa mais danos ao vagalume, porque ele gosta de escuridão, ele se localiza pela luz. Aqueles piscados ali, eles se usam eles para se comunicarem uns entre os outros. Fêmeas e machos se comunicam com aqueles piscados. Agora você imagina se tiver uma luz artificial ali. Vai ser uma confusão para eles. Então atrapalha muito a poluição luminosa, as frequências de rádio e todo tipo de interferência do ser humano, defensivos agrícolas. Tudo isso está diminuindo aí a vida desse tipo de insetos, que são naturais, que são costumeiros da região. E, inclusive, você vê aí a diminuição de abelhas, que é um grande problema também. As abelhas não podem acabar. As abelhas são muito mais responsáveis pela vida na Terra do que o ser humano. As abelhas são muito mais importantes. Sem elas, provavelmente, a vida deixaria de existir da forma que a gente conhece. Entendeu? Então a gente tem que ter consciência, a gente tem que parar de usar defensivos, produtos químicos. Meu avô plantava aqui na região, em uma vargem que tem aqui, ele plantava absolutamente sem adubo químico e colhia o dobro de tamanho das espigas que dão hoje com adubo químico. Então, outra coisa que fez essa diferença foram as sementes crioulas que foram perdidas. Você passou a comprar milho modificado em laboratório e perdeu as sementes crioulas daqueles produtos antigos. E os novos lá vão cada vez diferenciando mais e ficando muito piores para o consumo e muito piores para a produção. Então você passa a ficar dependente do sistema, sempre dependente do sistema com isso. Eu ainda possuo, igual essa manga que eu falei aqui, são sementes crioulas, são antigas, não foram modificadas. Mas eu tenho aqui mudas, eu estou mostrando, de manga que não produz sequer um fio de linha. Porém, não é boa nem metade dessa que produz linha. Você pode ver que eu vou abrir ela aqui no vídeo para vocês verem. Então, eu peço a vocês que compartilhem nossos vídeos. A gente está tentando aqui, eu estou tentando produzir um regime aqui, um pouco de agrofloresta, tá? De plantas maiores que produzem frutos e as plantas menores por baixo. Porém, estou encontrando muita dificuldade para isso, porque eu quero produzir essas plantas no regime orgânico. E muitas vezes elas não estão querendo funcionar nesse regime. Está exigindo um pouco a mais do solo, de nutrientes que o solo não tem. Então está muito difícil de começar esse serviço aqui. Essas mudas que eu tenho era para fazer esse projeto, porém elas já estão grandes, eu não estou tendo tempo, numa correria aqui que só. Mas se eu conseguir fazer isso aqui, eu vou resolver bastante parte de problemas. E eu vou evitar também, igual o caso que eu falei aqui, de iluminação noturna aqui no sítio onde eu fico, para evitar de atrapalhar aí a vida noturna. A gente já sabe que a iluminação noturna é um problemão. Quando você acende aí uma luz noturna, é como se você passasse um trator sobre aquele ecossistema. Você prejudica a vida de anfíbios, você prejudica a vida de insetos noturnos, inclusive de vagalumes. Então, a iluminação noturna ela é um problema, embora as pessoas achem que seja uma solução. Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco nesse vídeo. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus.